Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani do Brazilianing. Mais um vídeo de viagem, mais um vídeo que eu faço aqui na praia. Dessa vez é um vídeo muito especial porque é um lugar muito especial do Brasil. Tô fazendo esse vídeo aqui, ó. Não sei se você reconhece, mas esse aqui é os Morros Dois Irmãos, aqui no Rio de Janeiro. Ali é o famoso Morro do Vidigal. E essa é a praia de Copacabana. Acho que é a praia mais famosa do Brasil. Se você ouviu o último episódio do podcast do Brazilian, com certeza você conheceu a música Garota de Ipanema, que é uma música que homenageia a praia de Ipanema, que é essa praia aqui. Eu falei Copacabana, mas desculpa, na verdade é Ipanema. Copacabana é a próxima praia, né? Que também é bem famosa no Rio de Janeiro, talvez a mais famosa, Copacabana e Ipanema. Bom, eu tô aqui no Rio. Hoje é quinta-feira que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei que dia eu vou postar, mas eu estou gravando na quinta e eu estou no Rio desde domingo. Vou embora amanhã na sexta-feira, vou embora para minha cidade, né? Vou voltar para o estado de São Paulo. E eu queria falar com vocês algumas impressões sobre a cidade do Rio. Quem tá no meu Instagram me acompanhando viu detalhes dessa viagem, detalhes de todos os pontos turísticos, todos os lugares que eu passei. E, bom, se você não está no Instagram, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Eu sempre posto coisas lá e eu posto, na verdade, mais no Instagram do que aqui no YouTube. Então você tem detalhes sobre todos os meus passeios, viagens, dia a dia no Brasil. Enfim, eu separei alguns pontos aqui para falar para vocês sobre impressões do Rio de Janeiro. Bom, o primeiro ponto que eu acho que muita gente tem dúvida, e quando eu falo muita gente, eu vou ficar aqui para você poder ver esse morro que é maravilhoso. Quando eu falo muita gente, eu estou falando de brasileiros e estrangeiros, tá? Então não são só os estrangeiros que têm essa dúvida, que é o quesito segurança, tá? Gente, eu tô aqui na praia, eu tô com meu celular, eu tô fazendo um vídeo, tem várias pessoas aqui praticando esporte, mexendo no celular, fazendo fotos, enfim. Então o quesito segurança no Rio de Janeiro, ele não é da forma como você vê nos filmes e no noticiário da TV, né? O Rio, ele é um lugar bem seguro, porém depende do lugar que você está na cidade do Rio. Então, por exemplo, eu estou em Ipanema, eu estava em Copacabana, eu fui no Cristo, então eu fui apenas nos pontos turísticos e nesses lugares você se sente extremamente seguro para usar o seu celular, para fazer fotos, para comprar coisas, enfim, é extremamente seguro. Então, assim como todos os lugares, tem violência também, tem assaltos, tem problemas com isso, mas não é em toda a cidade, como a gente costuma imaginar. A gente pensa que o Rio de Janeiro inteiro é inseguro e não é verdade, tá? Tem lugares específicos da cidade que você precisa tomar mais cuidado. Geralmente os lugares turísticos são super seguros, tá? Eu me sinto completamente segura andando aqui no Rio, muito mais do que em alguns lugares de São Paulo. Então isso foi muito surpreendente para mim como brasileira, eu não imaginava isso. E eu acho que você como estrangeiro, como uma pessoa que não é do Brasil, também não imagina, tá? O próximo tópico que eu quero falar é sobre dias. Quantos dias você tem que passar no Rio? Bom, eu tô no Rio desde segunda, terça, quarta, quinta e eu vou embora na sexta. Mais ou menos 5 dias que eu vou ficar na cidade do Rio. 5 dias não completos, né? Porque eu vou na sexta durante a manhã. Eu recomendo pelo menos uma semana no Rio de Janeiro, tá? Uma semana, porque tem muita coisa para fazer. O Rio não tem apenas praia. Essa é a primeira vez que a gente vem na praia, desde domingo a gente não estava na praia, a gente estava apenas fazendo outras coisas. Então, você precisa de pelo menos uma semana para visitar o Cristo, para visitar o Pão de Açúcar, para visitar o Maracanã, para visitar o Sambódromo, para conhecer realmente a escadaria Selarón, para conhecer realmente todos os lugares que o Rio pode te mostrar, tá? Então não é apenas as praias são maravilhosas, mas tem outras coisas também para você conhecer. Então pelo menos uma semana é um tempo ideal, tá bom? Bom, algumas pessoas me perguntaram a melhor época para visitar o Rio, porque as minhas fotos no Cristo ficaram com muitas nuvens, como você pode ver. Basicamente a gente está no inverno aqui no Brasil, tá? E tem sol no inverno, como você pode ver, eu tô com protetor solar, eu tô com chapéu, tem muito sol. As pessoas estão aqui na praia com calor,
mas também tem muitas nuvens, tá? Então tem alguns trechos da cidade que tem muitas nuvens. Hoje tem menos, mas ontem eu fui no Cristo e tinha muita nuvem. E, bom, a melhor época para você visitar sem nuvens é o período da primavera brasileira, tá bom? Primavera brasileira, mais ou menos setembro, outubro, novembro. Esses 3 meses são ótimos. O verão também é ótimo, porém o verão você tem um problema de que é muito, muito, muito quente. Se você não é acostumado com muito calor, pode ser um problema. E também você tem o problema de que no verão chove muito, né? A gente tem as famosas chuvas tropicais. Então, o verão brasileiro é muito quente, muito úmido. Então, a melhor época seria a primavera. Mas no inverno também, como você pode ver, apesar de ter muitas nuvens em alguns dias, você também consegue ter dias ótimos de sol e é mais barato viajar no inverno porque é o que a gente chama de baixa temporada. Tem poucas pessoas viajando nessa época, então é a baixa temporada aqui do Rio, beleza? Próximo ponto. Qual lugar ficar hospedado, né? Qual o melhor lugar para você ficar hospedado aqui no Rio? Eu tô aqui em Ipanema, na praia de Ipanema, mas eu estou hospedada na próxima praia, que é a praia de Copacabana. Então você pode ficar em Ipanema, Copacabana. Copacabana é um pouco mais barato. Ipanema é muito legal, tem muitos restaurantes aqui, é maravilhoso essa praia. Esse bairro de Ipanema, tem o Leblon também lá na frente. Então assim, o que eu recomendo é você ficar hospedado na zona sul do Rio, que é Copacabana, Ipanema, Botafogo, Leblon, a Barra da Tijuca, então todos esses lugares chamados de Zona Sul. Eu acho que Barra da Tijuca é Zona Oeste, mas fica na Zona Sul, porque você vai estar perto dos principais pontos turísticos, das principais praias. É acessível, não é muito caro, é acessível e é muito seguro. Então eu recomendo ficar hospedado nessa parte da cidade, tá bom? Próxima coisa, eu coloquei aqui a questão de que eu acho que todo brasileiro precisa visitar o Rio de Janeiro uma vez na vida. E é incrível, assim, eu fui no Cristo ontem e tem uma energia maravilhosa, um lugar lindo, bondinho também, show de bola. Então acho que todo brasileiro deveria ter a experiência de conhecer esse país, porque conhecer essa cidade do país, porque além de ser a cidade que representa o Brasil em vários aspectos, você também precisa conhecer a sétima maravilha que tem aqui, né, que é o Cristo Redentor. Então, por causa disso, eu falei isso lá no meu Instagram ontem, que todo mundo deveria conhecer o Rio de Janeiro, todo brasileiro. E também, se você não é brasileiro, você tem que conhecer o Rio. Então, você vem para o Brasil, independente da cidade, o Rio é uma parada obrigatória para você. É realmente muito legal, é muito bonito, muito, muito, muito bonito. Eu já fui em muitos lugares bonitos no Brasil, de verdade, mas o Rio é realmente surpreendente e também é uma mistura do Brasil. Então, você vai ter uma amostra, né? Uma amostra de como é o Brasil por meio do Rio de Janeiro, porque você tem uma mistura muito grande de pessoas, de climas, de culturas, e isso é muito legal. Com certeza o Rio representa boa parte do Brasil. Não representa o Brasil completamente, claro, é apenas uma cidade, mas representa boa parte da diversidade brasileira. Outra coisa muito legal, que os cariocas, eles são muito gente boa. Eles são muito legais, os cariocas. Quando eu falo os cariocas, os fluminenses, né, são os nativos aqui do Rio, então eles são muito legais no Uber, no restaurante, na praia, o pessoal é muito legal, eles estão sempre dispostos a ajudar os turistas e muitos se esforçam para falar espanhol, para falar inglês, isso é muito legal. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. Eu não sabia que os cariocas eram tão legais, né? Mas realmente em todos os lugares que a gente visitou, a gente foi muito bem tratada. É uma cidade que gira em torno do turismo, então os turistas são bem tratados por causa disso, tá bom? Uma coisa legal que eu anotei também para falar com vocês é sobre preços, né? Bom, eu falei que Copacabana seria o lugar mais barato para você ficar hospedado, né? Aqui da Zona Sul, é um lugar muito bom, mas é relativamente barato viajar para o Rio de Janeiro. Apesar de ser um ponto turístico, apesar de ser uma cidade muito turística, é barato viajar para o Rio, por quê? Bom, se você recebe em dólares, né? Se você recebe em euro, em outra moeda mais forte que o real brasileiro, vai ser super barato para você. E se você é brasileiro, também vai ter algumas vantagens, porque quando você viaja no inverno, como eu fiz agora, você está fora da temporada, então você pega os preços muito acessíveis. E também você tem alguns pacotes que se chamam
pacotes turísticos, né? City Tour, enfim, vários nomes diferentes, mas são pacotes que você faz para você conhecer os pontos turísticos da cidade. A gente fez esse pacote e a gente pagou muito barato, porque apenas o ingresso para você visitar o Cristo Redentor, mais ou menos R$80. E nesse pacote a gente pagou um preço muito bom, que incluía o Cristo, o bondinho, o almoço, o passeio para a escadaria de Selarón, vários outros pontos turísticos da cidade por um valor fixo. Então isso é muito bom. Além de que você tem a van, né, um transporte, um translado, que te leva para todos esses lugares. Então isso é fantástico, é muito bom. Você não precisa se preocupar com Uber, com metrô, com nada disso, tá? Então é muito bom fazer esse tipo de pacote. Então eu recomendo que você procure um pacote turístico para conhecer os principais lugares da cidade. E também eu recomendo você ter dias livres, você ter dias sem o pacote turístico para você poder andar e conhecer à vontade. Bom, então é isso. Eu vou colocar algumas fotos da viagem do Rio. Eu não fiz vídeos em outros pontos turísticos, eu fiz um vídeo apenas aqui hoje em Ipanema. Eu vou embora amanhã, então esse é praticamente o meu último dia aqui no Rio. E eu gostei muito, com certeza eu vou voltar aqui mais vezes. E eu recomendo que você passe pelo Rio, mesmo que você fique poucos dias no Brasil. Recomendo que você fique pelo menos um pouco aqui no Rio, porque realmente a energia dessa cidade é fantástica. Gente, a minha bateria acabou. Minha bateria acabou completamente. Bom, peguei um outro telefone aqui, um outro celular, e eu vou terminar esse vídeo. Basicamente eu falei tudo que eu queria falar e agradecer você que acompanhou a minha viagem lá pelo Instagram, convidar você para vir aqui conhecer o Rio de Janeiro, me mandar suas fotos do Brasil, marcar @Brazilianing, e também lá no meu Instagram eu vou deixar salvo os registros principais da viagem, tá bom? Para você poder assistir quantas vezes você quiser, para você conhecer um pouco mais detalhes sobre como é os bastidores de uma viagem de uma brasileira viajando pro Brasil, tá? Muita gente, como eu estava falando, muita gente fala inglês aqui no Rio, espanhol, tem muitos turistas, então Dani, eu consigo viajar para o Rio sem falar português? Sim, você consegue, você vai encontrar hotéis e pessoas falando inglês, espanhol, sim, porém você não vai viver da melhor forma, aproveitar tudo como você pode aproveitar, tá bom? Imergir na cultura, estar imerso na cultura como você estaria se você falasse o português. Então, mais um motivo para você se dedicar, para você conhecer os lugares brasileiros, para você negociar com os nativos. Os cariocas, eles têm um sistema de negociação muito interessante, porque eles oferecem um produto para você. Por exemplo, uma Coca-Cola na praia custa R$10 e você fala, eu não quero, eu não posso agora, eu não tenho dinheiro, e eles fazem um valor diferente. Isso é muito bizarro, eu nunca tinha visto isso em outro lugar. Mas aqui no Rio você pode fazer esse tipo de negociação com os nativos. Isso é bem engraçado, bem interessante. E é isso, eu espero te ver da próxima vez, espero que você tenha curtido o vídeo. Clique em curtir se você gostou, clique em se inscrever também, isso é muito importante. E vai lá no meu Instagram conferir os detalhes da viagem no Rio. É isso, obrigada, tchau, tchau.